Fala devs reflexivos, tudo beleza? E chegamos ao quinto e último vídeo da nossa série Solid na Prática aqui no canal. E se você chegou até aqui, e principalmente se viu todos os outros vídeos da série, já vai aqui meu parabéns. Afinal, foram muitos conceitos, muitos exemplos, mas pode ter certeza que vai valer a pena. E agora falta pouco para a gente finalizar. Falta apenas o último princípio. Aqui nós vamos falar hoje do princípio de inversão de dependência. Claro, se você chegou até aqui com alguma dúvida, não desanime ainda, né? Reveja os vídeos, faça os exemplos aí também no seu computador. Não deixe também de utilizar aí os campos de comentário para tentar tirar alguma dúvida. E além da opção de comentários aí para você deixar sua dúvida, sua sugestão, né? Toda contribuição aí é muito bem-vinda. Já peço aqui de antemão também para você já deixar o seu like, né? Compartilhar esse conteúdo, né? E assim a gente vai propagando esse conhecimento, né? Vai ajudando aqui o projeto também e com certeza reforça muito aqui para que a gente possa continuar trazendo conteúdos como esse e muitos outros. Se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal também, né? Clica ali no sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização aqui de conteúdo. Bom, então bora lá, vamos falar então sobre o quinto princípio do Solid, o princípio que representa a letra D. A letra D que se refere a Dependency Inverse Principle, ou princípio de inversão de dependência. E o que diz então esse princípio? Segundo o autor Robert C. Martin, o famoso Uncle Bob, que inclusive, né, de certa forma inspirou aqui a nossa série, o princípio diz que devemos depender de abstrações e não de implementações. Quando a gente está falando de dependência, a gente está falando de dependência entre módulos ali no nosso código. Mas, para compreender bem esse princípio, é interessante entendermos bem o que é uma dependência ou o que causa uma dependência. Afinal, para falar de inversão de dependência, precisamos compreender bem o que é uma dependência a nível de módulos, a nível de código. E por que isso pode ser um problema no seu projeto. Por isso, então, eu trouxe alguns exemplos aqui que eu acredito que pode ajudar na compreensão desses conceitos relacionados à dependência, inversão de dependência, a adequação e a violação desse princípio. E mais para o final do vídeo, eu também mostro como esse princípio, o DIP, como ele se relaciona com os demais princípios do Solid. Afinal, como eu venho dizendo, ao longo de todos esses vídeos da série, os princípios do Solid, eles se complementam. Então, vamos conferir, bora lá pro vídeo. Bora então, galera, falar sobre o princípio de inversão de dependência. E para falar da inversão de dependência, nós precisamos relembrar aqui, né, revisar bem o que são as dependências aqui a nível de código, a nível de módulos aqui, que são as nossas classes aqui em orientação a objetos. Para ilustrar aqui então a dependência entre módulos aqui no código, eu trouxe aqui um exemplo bem simples da classe de serviço de usuário, a qual vai ser responsável simplesmente por fazer um registro de usuário, né? Aqui a gente passa o nome de usuário e e-mail, ele simplesmente vai fazer uma gravação de usuário aqui, vai gravar esse usuário, né? Ou pelo menos aqui no nosso caso vai simular que está gravando um usuário. E aqui também a gente tem um método que vai retornar aqui todos os usuários, tá? Então, resumindo, essa classe vai ser responsável só para fazer essas duas operações aqui com usuários, né? Eu quis trazer um exemplo mais simples, né? Eu quis facilitar aqui justamente porque é um exemplo bem comum aí, né? Que pode ser bem comum no dia a dia, mas também pode ter a pegadinha aí da dependência, né? Que a gente gera muitas vezes sem perceber que está gerando uma dependência. E onde que está o ponto aqui então? Onde que está a geração da dependência nesse exemplo? Muitas vezes, quando a gente vai criar um exemplo desse tipo, é muito natural que a gente declare aqui uma variável, né, um atributo, já com o tipo que a gente vai utilizar, né, para poder criar uma instância dele. Nesse caso aqui eu criei um atributo do tipo userRepository, e se a gente for observar aqui, ó, ele é uma classe concreta, né? Até vou abrir ele aqui para mostrar que a estrutura dele está bem simples, tá? Ele está simplesmente simulando aqui um repositório de usuários, tá? Não faz gravação em banco de dados, não chama API, não tem nada disso, tá? Ele simplesmente está simulando aqui. Nosso exemplo aqui não precisa nada mais do que isso, né? Está simplesmente simulando que vai retornar uma lista de usuários, simulando que vai fazer uma adição de usuários aqui, né? Uma inserção de usuários. Então, e simplesmente isso aqui é a nossa classe de repositório, né? Voltando aqui então para a nossa classe de serviço, como que normalmente a gente faz, né? A gente normalmente cria um atributo então do tipo repository, tá? Eu criei aqui como se fosse um repository, né? Mas também serve para outros tipos de classe aí que trabalham com dados, né? Seja para conectar numa API externa ou para conectar algum banco de dados, alguma classe intermediária que tenha também algum tipo de responsabilidade similar. Aqui eu coloquei então um repository, que acaba sendo bastante comum a gente usar também esse exemplo, tá? Para a gente chamar então esse nosso repositório, nessa variável que a gente criou, e poder estar utilizando aqui nos métodos abaixo, eu até já coloquei aqui, ó, userRepository, já está chamando ele aqui para adicionar usuário e já está chamando ele aqui também para poder buscar os usuários.
usuários. É bastante comum que a gente simplesmente venha aqui no nosso construtor ou até no próprio método, né, e simplesmente instancie esse user repository, né? Eu coloquei ele aqui, né, mas muitas vezes a gente poderia também fazer algo desse tipo aqui, ó. A gente poderia colocar aqui um repository local e criar ele aqui sem utilizar ele global, tá? Não faz diferença, né? O fato é que quando a gente faz isso daqui, a gente está gerando uma dependência. Então isso daqui a gente já pode dizer de cara aqui que ele viola o DIP aqui, o DIP ou Dependency Inverse Principle. Mas aí você poderia estar se perguntando por que ela viola o princípio de inversão de dependência, simplesmente porque eu fiz esse new aqui, new user repository. O ponto aqui é que a gente está declarando aqui, né, abertamente, né, explicitamente, que a gente vai utilizar, né, que a gente precisa da classe user repository. E quando a gente fala que a gente precisa, a gente cria uma dependência dessa classe user repository. E quando a gente está falando dessa classe user repository, ela representa aqui no nosso exemplo uma classe concreta. E quando eu digo uma classe concreta, eu estou falando de uma classe que vai conter aqui implementações, né, detalhes de implementação. Imaginando aqui que nós temos uma classe de serviço de usuário que poderia ser considerada aqui como a nossa funcionalidade principal, não é interessante que uma classe na qual a gente tem uma funcionalidade principal, ela fique dependendo de uma classe que tenha detalhes de implementação. Considerando aqui essas classes que têm outros detalhes, né, de implementação, elas podem sofrer alterações constantemente. Na verdade, elas tendem a ter um número maior de alterações. E toda vez que a gente tem uma alteração nessa classe, a gente pode ser obrigado aqui muitas vezes a ter que vir aqui na classe user service e fazer também alteração, né? A gente pode imaginar aqui que a gente pode ter até outros parâmetros aqui nessa classe, ou pode ter uma implementação interna, tá? Então tem vários tipos de alteração aqui que já poderia estar afetando a classe user service. Só para a gente ilustrar um pouco mais aqui, então, eu trouxe aqui duas imagens, na qual do lado esquerdo eu tenho aqui as classes que a gente já viu, né? Que a gente tem a user service e a user repository. A gente viu aqui que a user service, a gente criou uma dependência do user repository. Então a gente entendeu aqui que ela tem uma dependência dessa classe. Então, eu até vou colocar a setinha como está na imagem da direita aqui, ó. Ela tem uma dependência. Essa setinha significa dependência, tá? Então, a gente pode entender aqui, né, já fazendo um link com a literatura, que normalmente é utilizado esse conceito, né? Classes de alto nível, por isso que eu chamei aqui de High Level Class. Neste caso aqui, uma classe de alto nível está dependendo de uma classe de baixo nível, por isso que está Low Level aqui. E quando a gente tem esse cenário de uma classe de alto nível dependendo de uma classe de baixo nível, a gente tem a violação do DIP. Nesse caso aqui, violou o princípio de inversão de dependência, porque ele diz exatamente isso, né? Que módulos de alto nível não deveriam depender de módulos de baixo nível. Nesse caso, a classe user service, ele está representando aqui a funcionalidade principal da nossa estrutura aqui, da estrutura da nossa aplicação, tá? E a gente tem aqui então que ele tem essa dependência do user repository que está representando, no nosso exemplo aqui, classes concretas, simplesmente vão conter detalhes de implementação e que podem sofrer muito mais alterações, né? Normalmente tendem a sofrer muito mais alterações do que classes que são principais ali, que você não deveria estar mexendo ali com uma certa frequência, tá? Essa questão de ficar mexendo em implementação, imagina que toda vez que você tiver que fazer uma alteração de um user repository, pode afetar alguma coisa aqui nessa classe. Isso não é legal, né? Isso não é uma boa prática, justamente porque começa a colocar mais risco nas alterações aqui na manutenção da funcionalidade principal, tá? Obviamente que eu coloquei aqui essas duas classes para representar uma em cada nível, né? Essa daqui seria para representar classes de alto nível e essa aqui para representar classes de baixo nível, né? Nota aqui que eu coloquei aqui, ó, High Level Class e aqui eu coloquei Low Level Class. Obviamente que poderiam ter várias classes aqui para representar a parte principal da aplicação, né? Como sendo de alto nível. E também várias classes para representar aqui a parte de baixo, que seria o baixo nível aqui. Então, alto nível e baixo nível, em resumo, é simplesmente para separar o que são as funcionalidades principais de uma aplicação, o que são mais complementares, né? O que são mais detalhes de implementação de classes concretas que não deveriam afetar a funcionalidade principal. Por isso que tem essa separação aqui, uma separação conceitual, tá? Então, aqui eu coloquei duas classes, né? Reforçando, mas poderiam ter várias outras classes, simplesmente para ficar um pouco mais simples o nosso exemplo aqui, tá? Em resumo, quando a gente tem um cenário que uma classe de alto nível, que está na parte aqui das funcionalidades principais, tem uma dependência que é representada por essa setinha das classes de baixo nível, a gente entende aqui então
que a gente está violando. Vou até fazer o X aqui, ó. A gente está violando o DIP. Então esse cenário aqui é uma violação do DIP. Eu quis mostrar esse exemplo aqui justamente para destacar o impacto que uma simples dependência pode estar criando aqui na sua estrutura, né, na sua arquitetura, aí, no seu design de classes. Outro ponto, né, uma outra reflexão que é sempre interessante a gente fazer em cenários desse tipo é que aqui, né, neste exemplo, a gente viu que apenas uma dependência já forçou a gente fazer alteração aqui na classe de serviço. Mas imagine só se a gente tivesse várias outras classes também que precisasse utilizar a classe de repository. Imagina aqui, né, eu tenho o exemplo aqui de 3 classes, né? Imaginando aqui que a gente vai ter também uma dependência aqui dessa classe para cá, dessa classe para cá. Olha só, a gente já tem aqui 3 alterações para fazer. Se a gente tivesse um cenário de uma classe de detalhe de implementação, que seja de conexão de banco de dados, que a gente tivesse, por exemplo, sei lá, umas 15, 20 classes ou daí para cima, tá? Então já dá para imaginar o tamanho do impacto, né, de alteração, né? Aí vamos imaginar que você vai lá e faz uma outra alteração. Então você tem que alterar tudo de novo em todas as classes. Então toda vez que você tiver alteração aqui na classe de baixo, né? Por isso que são conhecidos aqui como classe de baixo nível, né? Que a ideia é que você tenha o mínimo de dependência possível dessas classes, né? A ideia geral então é que a gente tenha que depender o quanto menos a gente puder de módulos aqui, né? De classes de baixo nível, justamente para ter menos impactos como esse daqui. E voltando aqui para o código, então, a gente viu aí que um simples new, né, nesse caso aqui o new user repository, que representaria aqui a chamada de new aí de qualquer classe concreta. Por mais que ele pareça inocente, a gente viu aí que ele pode estar escondendo uma pegadinha, né, uma armadilha que pode gerar muito problema de manutenção aí no futuro, né? Então, por isso aqui, né, não é à toa, né, que ele viola aqui o princípio de inversão de dependência. Aí algumas pessoas também poderiam dizer o seguinte: e se eu passasse, né, se eu recebesse por construtor aqui dessa classe um parâmetro com a instância de user repository, ao invés de eu ter que fazer o new aqui? Nesse caso, olha só, ia ficar dessa forma. Eu ia ter um objeto aqui privado para manipular essa instância aqui do repositório para essa classe, mas eu iria receber isso aqui, uma dependência aqui de outra forma, tá? É uma outra forma de eu também estar recebendo aqui esse objeto aqui, essa instância que eu preciso. O fato é que aqui a gente continua dependendo da classe concreta user repository, então continuaria violando o DIP, né? Violando o princípio de inversão de dependência. Então, em outras palavras, não resolveria ainda o caso, porque a gente continuaria dependendo de uma classe concreta aqui, no caso user service, continuaria dependendo de user repository. Então, como que a gente poderia estar resolvendo esse caso, né? Como que a gente poderia passar a seguir aí, então, a recomendação do princípio de inversão de dependência? Para mostrar aqui, eu vou puxar aqui praticamente uma cópia desses arquivos, só que eu vou deixar aqui numa outra janela, eu vou puxar a janela aqui para minha tela. A solução seria relativamente simples aqui, né? Como que a gente vai resolver? Olha só, eu tenho aqui praticamente uma cópia dos 3 arquivos que eu vou alterar aqui, eu vou deixei duplicado aqui justamente para a gente poder comparar depois, mas é bem tranquilo a alteração. Basicamente a gente vai ter que criar uma interface que vai representar aqui os métodos que a gente precisa lá utilizar da classe user repository. Então tá aqui a nossa interface. Eu vou vir numa classe que tá a cópia daquela outra que eu alterei, e agora eu vou dizer para essa classe user repository que ele vai implementar essa interface que eu acabei de criar, que é user repository, que simplesmente tem um contrato aqui com os métodos que eu preciso. Então, voltando aqui eu já implementei, e a partir do momento que eu implemento essa interface user repository, aí é o funcionamento da interface padrão, né? Eu vou voltar aqui também para a classe user service, e como que eu resolvo isso aqui então? A gente vai simplesmente parar de chamar aqui a nossa classe user repository e vai passar a chamar a interface. Então, aqui eu vou receber aqui um objeto com a interface, e aqui eu também vou utilizar a interface. Olha só, aí muita gente deve estar pensando: mas só isso eu já passo a seguir o DIP? Exatamente isso. A gente agora não depende mais de uma classe concreta. A gente está falando que a gente depende de uma interface. E a interface, no caso, é uma abstração, não é mais uma classe concreta. A gente está dependendo agora de um contrato aqui, de uma abstração. E não está dependendo mais diretamente da classe user repository, como a gente estava aqui nos 2 casos aqui que eu mostrei. Só para fazer uma comparação rápida aqui, ó, eu disse que ia deixar um lado a lado. O primeiro exemplo, a gente está utilizando aqui a classe concreta user repository, e o segundo caso aqui, né, já com a melhoria, né, agora a gente está passando a usar a abstração aqui, a interface. Se a gente for observar aqui
A própria sugestão da IDE está recomendando utilizar a interface, olha só. Então a IDE já detectou que a gente criou uma interface aqui para esse caso e ela já está recomendando para fazer a alteração. Nosso exemplo aqui não precisa, né? A gente já está com os dois exemplos mesmo, mas se eu tivesse no meu código lá, tivesse criado uma interface, eu poderia facilmente substituir aqui com a sugestão dele. Então eu vou voltar aquela imagem aqui para a tela, só para mostrar como que ficaria, né? Como que foi a alteração. Primeiro eu vou mostrar aqui o exemplo que estava. A gente tinha visto esse caso, né? Que é um caso de violação. Esse aqui foi aquele primeiro exemplo, né, na qual a classe User Service está dependendo da classe User Repository. E para a gente resolver, então, a gente foi para outra abordagem. A gente veio para a abordagem da inversão de dependência. E aqui na imagem ficaria da seguinte forma. Agora a gente tem a classe User Service. Ao invés de depender, antes ela dependia aqui do User Repository. Agora então a gente tem que o User Service vai ter uma dependência da abstração. E o User Repository também podemos entender que ele tem uma dependência, já que ele também precisa implementar a interface e User Repository. Por isso que é comum dizer que se inverteu as dependências, porque a gente parou de depender aqui de classe concreta e passou a depender de uma abstração, aqui nesse caso representado pela interface. Ajustando um pouquinho a imagem aqui para a direita, eu vou até arrastar aqui a outra imagem que eu coloquei aqui, numa imagem conceitual. A gente tem aqui a classe User Repository, que é uma classe de baixo nível, e está dependendo de uma abstração, olha só. Já tem uma setinha aqui, não vou colocar de novo. E a gente tem aqui a classe User Service, que está representada por uma classe de alto nível. E a gente pode reparar aqui que ele tem a dependência da abstração, ou seja, ambos aqui estão dependendo da abstração e a nossa classe de alto nível, né, vai ficar mais protegida aqui de alterações de classes de baixo nível. Coloquei só essas duas classes, mas poderíamos estar falando de várias classes aqui, tanto na parte dos módulos de alto nível, quanto nos módulos de baixo nível. Então, ambos agora dependem da abstração aqui, que está sendo representada aqui pela interface, que está representando aqui como se fosse uma camada aqui intermediária entre as duas partes, né, entre esses dois módulos. Com isso, então, temos um exemplo aqui que está seguindo o DIP, seguindo o princípio de inversão de dependência. Vamos voltar aqui agora para o código novamente e eu vou fechar tudo aqui agora. Eu vou fechar esse exemplo. Na verdade, eu vou até puxar uma outra janela aqui, um outro exemplo e quem viu o segundo vídeo da série aqui, Sólidos na Prática aqui do canal, vai lembrar que eu usei esse exemplo aqui como exemplo de princípio aberto e fechado, na qual a gente separou aqui, né, as extensões aqui, né, os plugins. A gente fez a implementação, a gente isolou as implementações aqui, deixou aqui fechado para modificação e aberto para extensão aqui através dos plugins, né? Nesse exemplo aqui, eles estão representando extensões. E a gente vai notar aqui, né, a gente pode notar que naturalmente a gente também já atendeu o princípio de inversão de dependência, já que a classe de serviço, que é a nossa classe de alto nível aqui, que é a classe conversor arquivo, ela tem uma dependência aqui de uma abstração que é a interface plugin conversor, que simplesmente pegam os dados aqui, né, que é representado por esse objeto aqui, dados, e a gente faz aqui, a gente tem as classes concretas que são responsáveis por detalhes aqui de baixo nível. Então a gente tem aqui exatamente um exemplo de inversão de dependência. Por isso que eu achei interessante mostrar esse exemplo, né? A gente começa a perceber, né, vocês já podem estar notando aí, principalmente para quem acompanhou a série aqui, que os princípios, apesar de cada um ter a sua definição ali específica, sua regulamentação específica para cada caso, eles também se complementam, eles se ajudam, vamos dizer assim. E outro exemplo que eu quis trazer aqui novamente, além desse dos plugins, é o exemplo do gerenciador de pagamento, que também mostrei ele no vídeo do princípio aberto e fechado, que casa aqui também com o nosso exemplo, né? Só tem um detalhezinho a mais aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: a gente também fez aqui as implementações das classes concretas, né? Pelo menos simulando aqui o comportamento das classes concretas, que representam aqui, né, os pagamentos por boleto, cartão de crédito, criptomoeda, poderiam ser vários outros, eu mostrei o exemplo só de 3. Esse do Pix também poderia estar usando a interface. Na ocasião lá, vocês devem lembrar aí, quem acompanhou, que eu quis mostrar um segundo exemplo aqui também com classe abstrata, e é justamente isso que eu queria comentar aqui. Se a gente vier aqui na nossa classe de alto nível, na nossa classe de gerenciador de pagamento, a gente vai perceber aqui que na última versão eu tinha deixado a dependência de uma classe abstrata. À primeira vista aqui pode parecer que ele está dependendo de uma classe concreta, quando ele passa o parâmetro aqui, mas se a gente entrar nessa classe pagamento, a gente vai observar que ele se trata de uma classe abstrata. Eu quis mostrar aqui porque pode fazer sentido utilizar a classe abstrata em algumas ocasiões, tá? Nesse caso aqui eu só mostrei os dois casos que daria para ele atenderia, né, também a classe abstrata. Eu simulei um exemplo com o Pix aqui como se ele fosse um pouco diferente, que ele pudesse
utilizar a classe abstrata. Naturalmente que se a gente for usar a classe abstrata, por ela permitir implementação, a gente até entrar nela aqui novamente, a gente até fez um pré-processamento aqui, né? Mas fosse só simulado também. Mas o ponto aqui é o seguinte, se a gente for partir para uma classe abstrata, tem que ter o cuidado aí para ver se ela vai atender 100%, né? Para ver se ela não vai quebrar nenhum contrato, né? A interface é um pouco mais segura nesse sentido, porque ela vai ter só as assinaturas dos métodos. A classe abstrata, como permite aqui a implementação, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado aí se a gente for tentar utilizar aqui para inversão de dependência ou para fazer algum tipo de herança, algum tipo de uso dessa abstração, enfim, tá? Mas também é um exemplo de abstração, tá? Então, só para mostrar aqui que também dá para usar com classe abstrata e também mais um exemplo que os princípios se complementam, né? Naturalmente aqui a gente foi implementando aqui o OCP e naturalmente ele já resolveu as dependências. A gente percebeu aqui que a gente já conseguiu, né, naturalmente também trabalhar no conceito de inversão de dependência. Então, nesse caso aqui, só para mostrar, né, a gente poderia estar dependendo aqui da classe abstrata, pagamento, ou a gente poderia também estar utilizando aqui o e-pagamento, tá? Nesse caso aqui, a gente está com as duas implementações, tá? Claro que na prática você vai utilizar apenas uma das opções. E como a gente pode ver aí que dá para linkar conceitos aí até princípios entre os exemplos, se você viu aí ou você reconheceu algum princípio, algum padrão aí, deixa aí nos comentários também o que você viu aí, o que você entendeu. Aliás, comente aí sobre essa série também, né, sobre esses conceitos. Deixa aí nos comentários, conta aí para a gente saber, que a gente compartilhar. Bom, então é isso, galera. Eu coloquei aqui também no blog um artigo aqui, né, um pequeno artigo sobre o princípio de inversão de dependência, que foi basicamente os conceitos que a gente viu aqui na prática, tá? Mas só para reforçar o conceito aqui, né, o princípio diz que os sistemas mais flexíveis são aqueles em que as dependências de código-fonte se referem apenas a abstrações, né, no exemplo das interfaces que a gente viu, e não a itens concretos que são as classes de implementação ali que representam os detalhes de implementação, tá? Eu coloquei mais alguns pontos aqui para quem quiser ler. Vou deixar o link na descrição aqui também, tá? Com isso a gente fecha então mais um exemplo aqui, né? O último exemplo aqui da nossa série sobre Solid na prática. A gente viu aqui então sobre o princípio de inversão de dependência. Então é isso, galera. Fechamos mais um vídeo aí sobre Solid. Passamos aí em vários exemplos e conceitos sobre o princípio de inversão de dependência, um princípio que é muito comum, muito utilizado aí na prática. Então, com certeza vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia compreender bem esses conceitos. Certamente esse é mais um daqueles conceitos poderosos aí de desenvolvimento de software e de orientação a objetos que vai te ajudar bastante aí no dia a dia. Aliás, se você chegou até aqui, já deve estar percebendo ou em breve vai perceber que o Solid está por toda parte, né? Tem várias aplicações em vários frameworks. Cada vez mais você vai enxergar esses princípios, né, esses padrões aí no dia a dia, nas aplicações, nos projetos que você for trabalhar. Com isso, então, nós passamos por todos os princípios do Solid, apesar de ter passado aqui já nos 5 princípios, com certeza esse é um assunto que dá para trazer muito conteúdo ainda, mas para isso eu preciso da sua contribuição, da sua interação. Me conta aí nos comentários o que você achou, qual a sua dúvida, vamos interagir aí, vamos trocar uma ideia. Qualquer sugestão que você deixar aí é muito bem-vinda aqui para o canal. Com certeza eu vou olhar com muita atenção aí, com muito carinho, para poder trazer aqui novos conteúdos. E claro, você pode contribuir muito aqui com esse canal, com esse projeto, com a sua curtida, com o seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E claro, né, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder as atualizações. Fechou então? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado por ter assistido essa série. Conto com o seu apoio. E nos vemos nos próximos conteúdos. Fechado? Então vamos juntos, pelo código e além. Até a próxima. Valeu!